a nossa relação com o mundo dos objetos é muito ambivalente. E aí, recorrendo à psicanálise, eu posso falar um pouco dessa ambivalência, né? O Winnicott traz um conceito que é o do objeto transicional, né? Como que o objeto, em algum momento, serve à criança como um prolongamento do seu corpo, que vai substituir a figura dos pais. Então, esses objetos mostram o mundo à criança, dão acesso ao mundo, né? Fazem passar, circuitam outras intensidades, constroem corpos. Então, nessa medida, o objeto abre ao mundo, né? O objeto transicional, que pode ser uma chupeta, um paninho, um brinquedo, né? A cama dos pais, por exemplo, se torna tapete mágico, se torna barco pirata, né? De um lado, toda a questão edipiana da sexualidade dos pais, e de outro, essa cama na qual a criança decola pela via do devaneio, né? Como se a cama se tornasse ali um continente, todo um mundo. O jardim também tem essa característica, né? O próprio o tapete, que também expressa, reproduz o jardim, né? Seriam campos de intensidade dessa ordem, né? Que vão estendendo o campo perceptivo da criança. E, no entanto, o objeto, em outra vertente, é também o objeto que fixa o desejo, que prende esse desejo. Na psicanálise, a gente vai estudar esse objeto que prende o desejo, tanto pelo lado na fixação das pulsões parciais em objetos parciais, né, das pulsões perversas, chamadas ali pelo Freud em objetos parciais, que implicariam para o adulto o fetiche, né, o uso de certas zonas erógenas, a ligação das zonas erógenas com certos objetos parciais na infância, fixariam zonas erógenas privilegiadas e objetos de desejo, objetos investidos aí na fantasia, determinados, fixos, né? Mas na psicanálise aparece também não só a questão dos objetos, desses objetos parciais, mas também da própria sexualidade genital, né? A sexualidade genital e a reprodução se tornam também como que um fim humano, uma direção interessada do humano, né? que é produzida culturalmente, né? É como se em algum momento a criança tivesse que suspender o uso das zonas erógenas não genitais e concentrar a sua energia libidinal nos genitais. Só que essa concentração está a serviço da reprodução, está a serviço de um ideal cultural. O sexo é usado para a reprodução, né? Então, tanto os objetos parciais, esses objetos ligados às zonas erógenas não genitais, quanto a reprodução, ligado aí ao pênis e à vagina, né, estão nesse lugar da possibilidade de uma fixação ao objeto, de uma fixação do exercício pulsional sobre um objeto. Então, esses objetos, que podem ser um objeto fetiche, mas também, como eu disse, pode ser a reprodução e os genitais, né, esses objetos ganham um poder, então, que, no conceito deleuze-guattariano, eles se tornam miraculantes, objetos milagrosos, objetos que miraculariam toda a realidade. Ou seja, é através dele que tudo passa,
É por ele que tudo passa. É dele que tudo sai e para ele que tudo volta. Esse objeto suposto de completude do nosso desejo, na psicanálise tomou a direção do conceito do falo. O falo seria o objeto de desejo ao qual idealmente nos completaria, nos totalizaria, nos faria seres perfeitos, né? Que atingiríamos então uma plenitude ali. Quase como no mito platônico lá do hermafrodita, né, que se separa, feminino e masculino, e que se reencontraria, se totalizaria de novo. Viver dessa maneira, buscando o falo como objeto de completude, buscando a perfeição, buscando a felicidade, é viver neuroticamente. É viver sob a perspectiva de uma falta ontológica, uma falta que supostamente seria de um objeto, e a partir dessa falta um anseio para que essa falta fosse suturada. Do ponto de vista do Lacan, que de um lado vê esse objeto como absolutamente indefinido, e ele chama isso de objeto A, e por outro lado entende que esse objeto A nós vamos supor encontrar em determinados objetos, e aí a gente vê a vertente do objeto A enquanto falo, né? O falo que totalizaria. Do ponto de vista dessa visão neurótica e faltante e falocrática, quando não se tem, ou principalmente quando se perde o falo, quando se perde isso que se supunha que te completava, o falo se torna então, a completude se torna então um resto. E nós, tendo perdido aquela completude suposta, nos sentimos como o resto. Nos sentimos como aquilo que não serve para nada. Se não possuímos o nosso objeto de desejo e nos totalizamos, e muito pelo contrário, se perdemos esse objeto de desejo, somos então expulsos do mundo. Desinvestimos o mundo perde o sentido. E aí já não estamos no mundo, investindo no mundo, procurando o falo para dar o sentido absoluto do mundo, mas somos expulsos do mundo. Lacan usa a palavra imundo, né? Que implica o fora do mundo, a expulsão do mundo. Como se a partir dessa vertente aí imaginária do objeto de desejo, ou nós temos a totalidade, a felicidade completa, ou não merecemos a vida. Temos que nos destruir. Ou temos a chance de conquistar esse objeto de desejo, ou na perda dele devemos ser eliminados. Então é um pouco como a psicanálise mostra que essa fixação no objeto, de um lado ela gera uma ilusão, eu posso possuir o falo, e de outro ela gera uma desilusão. Na impossibilidade de possuir o falo, eu não mereço a vida, eu mereço ser destruído. Então, a psicanálise já apontava os riscos da fixação do objeto, do desejo num objeto suposto totalizante. Na esquizoanálise, isso aparece também no risco desse objeto miraculante, né? Passar a sugar todas as nossas energias, toda a nossa força. Todos os fluxos, então, passam a ser emitidos e sugados pelo objeto miraculante, né? Um exemplo disso é o capital, né? O dinheiro. Perdemos o tempo, perdemos o mundo,
O tempo se torna tempo cronológico, o mundo se torna um mundo de competição, o trabalho se torna o sentido da vida. E é como se fora do tempo do trabalho e fora desse ganho financeiro, já não houvesse, então, experiência, já não houvesse tempo, já não houvesse existência. Esses objetos, gente, que eu chamei na psicanálise objetos que fixam o desejo e que eu chamei na esquizoanálise de objetos miraculantes, perfazem na obra do Castanheda a construção de escudos para se lidar com o real. Nós vamos construindo escudos para lidar com o real, que é um deserto maravilhoso, infindável, múltiplo, anárquico, cruel. Isso é o real do perspectivismo, do predador e da presa. Mas nós construímos os escudos, talvez para dissimular o medo da morte, para dissimular o medo da impermanência,